Eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs, então, a abrirem a Bíblia. O texto que nós vamos meditar hoje, encontraremos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Vamos ler do versículo 40 ao versículo 48. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Vamos ler do versículo 40 ao versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou. Senti que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então, ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor dos senhores e Rei dos reis, pela vida de cada uma das filhas e filhos que o Senhor permitiu que hoje estivessem nesta sala, no sentido, ó Deus da glória, de juntos então podermos compartilhar da tua palavra. Pai, o Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece cada uma delas, ó Pai, o Senhor sabe como estão se sentindo nesse momento. Aqueles que saíram do trabalho, cansados, chegaram, ó Deus da graça, aqueles que mal puderam ir ao trabalho, Jesus eterno, por causa de N situações que tiveram de enfrentar, ó Pai, nós queremos entregá-los todos nas tuas mãos, ó Deus da graça. Queremos entregar aqueles que têm estado e que hoje, infelizmente, não tiveram a oportunidade de entrar. Nós nos apercebemos, ó Deus da graça, que tem famílias enlutadas, ó Deus da graça, pessoas chorando, ó Deus da glória, a perda de seus entes queridos, ó Deus da glória, amigos e amigas, ó Deus da graça, que caminharam conosco, simplesmente se foram, ó Deus de poder. Mas, ó Pai, para aquele que se foi, talvez, ó Deus da glória, talvez não é motivo, ó Deus da graça, para nós, aqueles que conhecemos e que sabemos que, de fato, está do lado do Pai, ó Deus da glória, seria motivo para nos alegrarmos, ó Deus da graça, nos contentarmos, ó Deus do poder. Mas, ó Pai, a nossa humanidade, ó Deus da graça, a nossa fraqueza, Jesus bendito, nos faz perecer, nos faz chorar, ó Deus da graça, nos faz sentir a dor da perda, meu Pai, e muitas das vezes questionamos a Ti, ó Senhor dos senhores, por que se foi aquele tão jovem, aquela tão jovem, meu Pai, por que se foi aquela mãe, por que se foi aquele irmão, ó Deus da glória. Mal entendemos, Senhor, que aprove a Ti, na Tua sábia providência e sabedoria, permitir, Jesus bendito, que este filho, esta filha partisse, ó Deus de Israel. Pai, nós queremos tudo entregar nas Tuas mãos, ó Deus da graça, e apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, ó Pai, agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradeço pela vida dos irmãos que tiveram intervenção, ó Pai, a nossa mãe, ó Deus da graça, o nosso mano que
tentou louvar, mas infelizmente a internet não nos permitiu ouvir, ó Deus da graça, conforme, e sentir, Jesus bendito, conforme teu toque, ó Deus do poder. Queremos te agradecer pela oração da nossa irmã Marlene, ó Pai. Queremos te agradecer por aqueles que concordaram, ó Deus de paz. Queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que se faz presente nesta sala. Quero entregar nas tuas mãos e também me quero entregar nas tuas mãos. Pai, o Senhor sabe, ó Deus da graça, das minhas limitações, o Senhor sabe, ó Deus da glória, das minhas falhas, ó Pai, e não quero aqui na frente dos meus irmãos me colocar como poderosa, como alguém que tenho, alguém que eu conheço, pois eu sou falha, sou fraca, ó Deus da graça, e se não for o Senhor na minha vida, de certeza que a esta hora eu estaria perdida ali naquele lamaçal do pecado aonde o Senhor me retirou. Pai, eu quero me entregar nas tuas mãos, pedir a ti, ó Deus de paz, que seja o Senhor me usando como um instrumento, ó Deus de maravilhas, para que a tua vontade, ó Deus da glória, possa ser ministrada à vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesta sala e para a minha vida, principalmente, ó misericordioso Mestre. Pai, nós entregamos tudo nas tuas benditas mãos e pedimos a ti que no nome glorioso de Cristo Jesus venha o Senhor falar aos nossos corações. Entregamos-nos nas tuas mãos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas no Senhor, dizia no princípio, né, que nós temos motivo N, na verdade, para agradecer, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor por tudo que tem feito na nossa vida. Quando a Naya falou comigo, ela pediu para que hoje, então, nós pudéssemos estar aqui e compartilhar um pouquinho a respeito da mulher do fluxo de sangue. Né? E eu fui vendo, eu tive a oportunidade de assistir, né, a nossa mana Yolanda. Infelizmente, não tive a oportunidade de ver as outras pastoras que passaram por aqui, que também já ministraram a palavra do Senhor. Mas eu fui pensando um pouquinho a respeito de... Pensar, na verdade, na possibilidade de que, ou no questionamento que nos é feito, né? Com quem, na verdade, você se identifica? Com quem você se identifica? Perceberemos, né, eu pelo menos fui percebendo isso, que temos muitas referências bíblicas que, na verdade, servem de base para padronizarmos a nossa vida, ou então para termos como mulheres, homens, né, referência ou exemplos para serem seguidos. Todas as mulheres, pelo menos, que foram citadas até aqui hoje vai ser o nosso 5º encontro, todas as mulheres que foram citadas, né, nós entendemos, na verdade, que viviam suas vidas no sentido de agradar a Deus. Né? Então, e eu entendo que as irmãs que foram selecionadas com muito amor para nos trazerem aqui o testemunho dessas mulheres, para que tivessem a responsabilidade, na verdade, de poder preparar um estudo, uma palavra, para poderem ministrar aqui. Eu creio que foram selecionadas não só porque são mulheres que servem, mulheres que conhecem, ou mulheres que estão ligadas à Bíblia, mas, na verdade, porque têm um testemunho de Deus, como mulheres de Deus, né, para contar para cada uma de nós. Né? E se, na verdade, as irmãs foram pregar, nós ouvimos no primeiro dia a nos falarem a respeito de Esther, não sei se foi, na verdade, a ordem, falaram-nos de Esther, falaram de Débora, falaram-nos de Maria, mãe de Jesus, a irmã Yolanda falou-nos a respeito de Abigail. Então, todos, na verdade, nos trazem mulheres que nós podemos e dizemos que são referências, que são citadas como referência na Bíblia, para que cada uma de nós, na verdade, possa olhar e possa dizer, na verdade, eu me identifico com essa mulher, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas para hoje, né, falaremos, amados e amadas no Senhor, um pouco a respeito ou acerca da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que leiamos a Bíblia de ponta a cabeça, nos 3 evangelhos, pelo menos, onde fala a respeito dela, em momento nenhum é citada o nome. Então, ela aparece simplesmente como sendo a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher sem nome, né? Mas que tem uma experiência tal e que serve de exemplo, na verdade, para cada um de nós, para cada uma de nós, principalmente, que se diz cristã e que vive de fé e em fé para agradar a Deus. Então, ela tem essa experiência com o Senhor, né? Algo que chama a atenção quando nós vamos ouvir falar a respeito dela, quando nós vamos ler esses capítulos. Eu selecionei Lucas,
né? Porque eu acredito que tanto podia ser Mateus como podia ser Marcos, mas para mim, por ser médico, eu entendo que Lucas pelo menos faz uma referência a respeito da enfermidade que assolava essa mulher de forma clara, né? Enquanto uns vão citar simplesmente que eu tinha o fluxo de sangue, nós vamos perceber aí já falando uma linguagem mais simples para nós, que seria uma hemorragia que assolava essa mulher há mais de 12 anos, ou há 12 anos pelo menos. Uma mulher não desconhecida. Até o momento, se nós formos citar, nós vamos procurar qual que é o nome, quem era essa mulher, onde ela saiu, tinha filho, não tinha filho, tinha marido, não tinha marido, era alguém casada, não era solteira. Quem era essa mulher? Ela simplesmente citada como sendo a mulher do fluxo de sangue. A mulher que, na sua experiência, ela toca o coração de Deus. Ela toca o coração de Deus. E eu creio que não tem referência nenhuma, não tem coisa melhor. Eu acho que temos um irmão com o microfone ligado e atrapalha, né? Obrigada, irmã Marlene. Bom, então dizia, amados e amadas no Senhor, que na verdade é uma mulher que serve de referência para cada uma de nós ou para cada um de nós. Ela toca o coração de Deus, né? Mas eu creio que impulsiona a cada uma de nós, a cada um de nós, né, a vivermos de modos, né, ou em meio, na verdade, em meio a multidão em que nós nos encontramos, né, a vivermos em conformidade com os ensinamentos, com as instruções do Senhor, mas a manifestarmos nesse mundo que, na verdade, nós cremos, e não só cremos, mas vivermos com base naquilo que nós dizemos acreditar. Então, aquela mulher, em meio à multidão, ela em meio, apesar dos empurras daqui, empurra dali, ela é a única. Tinham muitas pessoas que, na verdade, de alguma forma tocavam o Senhor, mas ela é a única que não só toca, mas ela faz com que o Senhor pare e fale com ela. O Senhor para aquela multidão toda que estava ali a empurrar e ele se direciona àquela multidão dizendo que, na verdade, alguém o havia tocado, né? E eram N pessoas, tanto que os discípulos que com ele estavam, né, ao perceberem a fala do mestre, se questionam, tem aqui tanta gente, a multidão te toca, a multidão te comprime, a multidão te empurra, e você questiona quem te tocou. Esse mestre, se calhar, é doido. Como é que, em meio a essa toda a multidão, as pessoas querem estar do lado dele, querem ver esse milagre que ele vai fazer, nesse trajeto aonde ele vai, porque o objetivo, na verdade, pelo que nós lemos a partir do versículo 40, nós percebemos que não era a mulher o centro das atenções, mas o centro das atenções, na verdade, era a filha de Jairo, que estava quase à morte, era aí onde Jesus se direcionava para que, na verdade, pudesse ir, então, curar essa menina que estava quase à morte. Mas no trajeto, a mulher olha para o mestre, cansada, depois de tanto andar, procurar médicos e mais médicos. E a Bíblia, no texto que nós lemos, diz que ela gastou tudo o que tinha. Significa dizer que, além de ser uma mulher impura pela enfermidade que a assolava, ela estava praticamente pobre, porque não tinha nada, tinha gastado tudo, no sentido, então, de que se pudesse curar, ou pudesse curar essa enfermidade que a assolava, né? Então, a mulher do fluxo de sangue, nós leríamos, ou podemos ler, na verdade, em Mateus, podemos ler em Marcos, podemos ler em Lucas, conforme nós mencionamos aqui, e na leitura que nós fizemos, amados e amadas no Senhor, perceberemos que este evangelho de Lucas, né, o próprio Lucas, na verdade, tem um tratamento especial, né? O que escreve este evangelho tem um tratamento especial. Ele é descrito por Paulo como sendo o médico amado. E em Filemão, por exemplo, vamos nos apresentar ele como sendo um dos cooperadores de Paulo. É alguém que cooperava, era alguém, podíamos dizer, um braço direito de Paulo, alguém que estava do lado de Paulo, que andava, que é mencionado como sendo um dos cooperadores e é tratado como sendo o médico amado. Significa dizer que existiam outros médicos, mas esse, o amado, ele é tratado porque eu entendo que, para ser tratado com referência ao que ele de fato fazia, é porque ele fazia muito bem feito. Nós temos N médicos por aí, né? Eu às vezes me questiono,
Hoje mesmo estava conversando com alguém que dizia assim, mãe, eu já não entendo, mas esses nossos médicos também, não sei se o que eles andam a fazer. Mas eu parei e pensei, eu disse, mas os nossos médicos, porque muitos dos médicos que nós temos, na verdade, estudam fora, nem vamos já falar das nossas condições em Angola, que às vezes são precárias, mas são pessoas que estudam em países de primeiro mundo. Então, eu creio que, às vezes, o problema nem está com a pessoa, mas está com as estruturas que são criadas nesses lugares onde esses médicos vão para funcionar. E, infelizmente, não conseguem dar o seu melhor. Por quê? Porque aquilo que é humano, as estruturas humanas, são deficitárias também. Então, o que acontece? Esse é referenciado como que o médico amado. Significa dizer que, além de ser amado, é porque ele tratava os seus com amor também. Então, algo que eu gostaria ainda de passar para os irmãos, algo que chama a nossa atenção, é que Lucas, né? Lucas não é, além de ser descrito como o médico amado, como sendo o cooperador de Paulo, não resta dúvida de que, na verdade, ele tinha escrito esse livro, não só para Teófilo, que era alguém importante na sociedade, mas ele queria que esse evangelho chegasse, na verdade, aos gentios, chegasse aos judeus, no sentido de poderem entender, de poderem aprender um pouquinho também a respeito dessa palavra do Senhor. Ele queria que as pessoas testificassem, que mostrassem que, na verdade, Cristo tinha vindo no sentido de resgatar o seu povo, que morreu por causa do seu povo e que havia ressurgido, então, no sentido de dar possibilidade e oportunidade àqueles que o seguissem de não só morrerem em Cristo, mas também de ressurgirem em Cristo Jesus. Então, este evangelho, meus amados e minhas amadas irmãs, na verdade foi escrito particularmente para Teófilo, mas eu entendo que ele foi escrito para esse homem, esse líder, né? Esse gentio, mas que na verdade tinha uma posição alta na sociedade. Mas se nós formos ler, principalmente no capítulo 1 de Lucas, nós perceberemos que ele é tratado como o excelente. Ele era alguém de renome, alguém de destaque, de fato. Então, depreende-se que o mesmo tinha sido um cristão convertido, né? E é interessado em saber ou conhecer mais a respeito da fé cristã, a fé nova que estava sendo propagada naquele momento. Então, ao lermos Lucas e Atos, meus amados irmãos, perceberemos que os dois tratados, tanto Atos quanto Lucas, tinham a intenção de instruir Teófilo em relação à nova e transformá-lo em um seguidor de Cristo inteligente, né? Porque muitos hoje, amados e amadas no Senhor, de fato se denominam seguidores de Cristo, mas você vê esse e essa que se diz seguidora de Cristo, na verdade não tem inteligência nenhuma, porque ela não vive, o ser cristão para muitos virou questão de status, ela não vive em conformidade com aqueles que são de fato os ensinamentos do Senhor. Então, o que Lucas queria, o que Lucas pretendia é que este evangelho fosse lido principalmente para um público gentio. Seu objetivo era apresentar Jesus Cristo como Salvador tanto dos judeus como dos gentios. Lucas pretendia que aqueles que lessem seu testemunho conhecessem com certeza quem era o Filho de Deus, né? Qual era, de fato, a paixão que esse homem Deus, na verdade, tinha, como se daria a questão da expiação e como se deu a ressurreição, então, deste mestre. Ele queria que nós tivéssemos conhecimento de que Deus enviou seu Filho ao mundo, que esse Filho morreria por cada um de nós, né? Ele se faria, na verdade, o cordeiro para quê? Para que nós, então, pudéssemos não mais fazer sacrifícios humanos, porque o nosso Deus é aquele que morreria em nosso lugar, estava então nos dando, não morreu, na verdade, em nosso lugar, estava nos dando a possibilidade e oportunidade de estarmos diante dele, mas não mais com o peso do pecado e da morte, mas com a graça e a vida. E ele é essa graça e vida que veio para que, na verdade, pudesse em nós morrer por nós. Narrada, na verdade, nos 3 evangelhos, a história da mulher do fluxo de sangue é uma história que acontece no trajeto de Jesus ao atender a solicitação de Jairo. Não é algo, é como se, na verdade, ela entrou como intrusa. Estava ali, não, Jairo chegou, olha, mestre, por favor, minha filha está nessa condição, venha, por favor, venha salvá-la. Então, eu vou, de repente, no caminho. A Bíblia vai mostrar que esta mulher quebra as leis,
quebra os costumes do povo, quebra a tradição e nos faz entender que, de fato, Jesus não veio para os sãos, né? Não veio para aqueles que são os bons, mas ele veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores, veio para os perdidos, para os desesperançados deste mundo perdido. Jesus para o caminho que ele estava seguindo. E ele diz assim, ele para, olha as pessoas que estão ao redor e diz com toda a força, na verdade, que ele, de algum modo, alguém o havia tocado. Porque ele sentira que de si saíra a virtude. Ele sentiu que de si saiu virtude. Então, ele olha para aquela multidão, as pessoas olham para ele como se fosse louco. Como é esse senhor? Tanta gente aqui, ele vai dizer que alguém o tocou, né? Mas o que chama a nossa atenção, quando Jesus para olhar para aquela mulher, né? Ao sentir o toque daquela mulher, nós percebemos que esse Deus não veio de fato para salvar aqueles que eram os santos, como muitas das vezes nós nos intitulamos, estamos nas nossas igrejas, nos consideramos os melhores, os que vivem cometendo erros são piores do que nós, porque nós somos já os famosos santos, aqueles que não cometem os mesmos erros que os outros. Jesus vem mostrar que não é para mim, já que me intitulo santa, que ele veio. Ele vai dizer que eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para os perdidos e desesperançados deste mundo. Jesus vem mostrar, por intermédio desta mulher, que ele não veio para matar, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Aquela mulher estava condenada à morte. Jesus vem mostrar que nele, ela tinha possibilidade de vida. No mundo, nos médicos que ela procurou, desesperançada, ela tinha uma única possibilidade, que era de morte. Mas em Cristo Jesus para tudo e vem mostrar que você tem salvação. Tem salvação aonde? É em mim, porque eu posso te dar vida e te dou vida em abundância. Então, meus amados e minhas amadas irmãs, os sãos não necessitam de médico, é o que Jesus vai dizer. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. E aquela mulher estava nessa condição. Como pecadora que era, Jesus a aceita, Jesus a recebe, Jesus a cura, Jesus sara aquela mulher. É no contexto, meus amados irmãos e irmãs, da ressurreição da filha de Jairo, que a cura desta mulher do fluxo de sangue se dá. É a cura dessa mulher, na verdade, é inserida nesse trajeto. Jesus ia para um determinado trabalho, mas no meio do trajeto aparece uma filha que estava perdida, que estava desenganada, que precisava da mão forte do Senhor sobre a sua vida. Então, diferente da ressurreição, por exemplo, da filha de Jairo, onde o pai vai a Jesus, olha, minha filha padeceu no meio do trajeto, dizer, não adianta mais, a tua filha morreu. A cura dessa mulher se dá num contexto completamente diferente. Ela não pede, humanamente falando, nós não ouvimos, não se dá de forma audível. Ela com ela mesma pensa consigo, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, de certeza que eu sararei. É uma questão de fé, é fé. Ela olha, eu curarei. Não sei qual o conhecimento que ela tinha a respeito de Jesus, porque a Bíblia não narra, mas ela olhou para aquele homem, ela olhou para as pessoas que o seguiam. Ela, de certeza, que já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia, já tinha visto, se calhar, alguma coisa, e ela quebra protocolos, aquela mulher quebra protocolos. Ela, como mulher, sequer podia tocar no homem, mas ela se mete no meio da multidão, quebra com a tradição, quebra com os costumes da época, quebra com tudo que estava posto sobre ela e contra ela, como mulher imunda, pois padecia há mais de 12 anos com fluxo de sangue, sequer podia estar no meio do povo, mas ela vai no meio do povo confiando que aquele homem que está ali é de fato a minha salvação, só ele me pode curar. E ela entende que se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, de certeza que eu curarei. E é com fé, nesta fé, que ela vai diante de Cristo Jesus, conversando com ela mesma, toca no mestre e ela sente que ela é curada. Ela sente que o fluxo cessa, ela sente que aquela hemorragia que ela tinha estanca.
A partir do momento que ela creu, ela acreditou, ela tocou. E algo que chama a nossa atenção nesse caso, aquela mulher, como mulher imunda, não podia tocar em ninguém, porque tudo que ela tocasse como imunda que era, se tornaria imundo. Mas o que chama a nossa atenção aqui, meus amados irmãos e irmãs, é que Jesus, ao invés de se tornar imundo por ser tocado por uma imunda, ele que é puro transforma o imundo em puro. Jesus transforma aquela mulher se torna pura, pois a enfermidade que a tornava impura, através da cura que o mestre tinha feito, a torna simplesmente uma mulher pura, curada pelo sangue de Cristo Jesus. Amados, o mestre estava ali, estava ali dizendo, alguém, na verdade, me tocou. Alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher, no meio do povo, alguém que tinha quebrado protocolos, com medo. A Bíblia vai dizer que ela temeu. Por quê? Porque por ter quebrado exatamente com todos os protocolos possíveis. Como mulher não podia ter tocado no homem, como mulher não podia ter tocado na veste do mestre, como mulher não podia estar ali no meio daquela... não podia... pela enfermidade que tinha, não podia estar no meio da população, pois impura, ela devia estar distante de todos, pois tudo que ela tocava, na verdade, se tornava impuro. Mas aquele que é puro, a fez pura. Então, ao invés de ela impurificar o mestre a purificou. A cura, meus amados irmãos e irmãs, da mulher com hemorragia aconteceu, na verdade, de uma forma que, humanamente falando, nós não podemos explicar. Mas em Deus e com Deus, na verdade, ele é aquele que dá a resposta certa. Eu vim para curar os doentes. Aquela mulher acreditou que se tivesse a oportunidade apenas de tocar na orla das vestes do mestre, ela sararia. E ela o fez. E padecendo há mais de 12 anos, irmãos e irmãs, é algo... Nós podíamos dizer que... Eu creio que estamos entre adultos aqui. E uma das coisas que chama, na verdade, a atenção, e eu gostaria, pelo menos, de conversar com os irmãos, para aquelas meninas, mulheres, que, na verdade, têm períodos menstruais longos, né? A tendência, muitas das vezes, é de ficarem anêmicas. Se tiver, vamos supor, começou, porque o ciclo menstrual, você tem, no máximo dos máximos, lá tem alguns que têm 5, 6, 7 dias. Mas tem aquelas meninas que 2 dias, 3 dias, mas aquela que tem mais de 7, normalmente já começa a ter problemas. Por quê? Porque ela é muito sangue que perde. E a tendência é de se descobre que, na verdade, é problemático. Então, imagina uma pessoa 12 anos perdendo sangue, 12, podia até não ser de forma sequente, podia não ser de forma sequente, mas o fato de passou um mês, passaram 2 meses, passaram 12 meses perdendo sangue, ainda que seja 5 meses, não, de um em um mês ela vai perdendo sangue. Foram durante 12 anos que essa mulher padecia com essa hemorragia. Então, humanamente, se nós pensarmos em alguém nessas condições, nós podíamos dizer, se fosse negra, estaria amarela, né? Se fosse branca, estaria mais branca ainda. Se fosse mulato, estaria indo para o branco, dependendo do... Então, o anêmico, na verdade, fica de uma cor muito estranha. Então, não teria aquela... Porque o sangue, ela estaria perdendo sangue constantemente. Mas aquela mulher padecia, meus amados e minhas amadas irmãs, 12 anos com essa enfermidade, mas ela olhou para o mestre, ela acreditou que se ela tivesse essa oportunidade de tocá-lo, então ela sararia. Não importa o tempo que você padece com a enfermidade, não importa qual seja a enfermidade que você esteja vivenciando, se, conforme orou a nossa irmã, clamando a Deus, dizendo que temos irmãs aqui que estão há mais de 10, 12, 15, sei lá quantos anos, padecendo porque não tem filho. A nossa sociedade é cruel quando uma mulher está casada com alguém e não engravida. Não querem saber se o problema é do homem. A mulher é crucificada, é apedrejada. Mas eu venho lhe dizer, minha irmã, que para Deus não é impossível. Se a tua vontade estiver conectada à vontade do Senhor, clame ao teu Deus, o teu Deus te sarará, o teu Deus te dá a cura, porque Ele é Deus. Amém. Que faz da estéril mãe de filhos.
Deus é Deus de milagre, meus amados e minhas amadas irmãs. Clamemos ao Senhor, não importa a enfermidade que você tenha. Ele vem te mostrar que Ele, na verdade, cura. Ele sara, Ele afasta de nós toda e qualquer enfermidade. Aquilo que os homens não conseguem nos dar uma resposta plausível, uma resposta acertada. Deus, o Deus do impossível, Ele nos dá a resposta certa. Dissemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esta mulher quebrou com os costumes da época, pois ela violou a lei. Segundo a tradição judaica, a pessoa acometida com fluxo de sangue ou com hemorragia era considerada impura. Não tinha permissão de se aproximar das outras pessoas, tocar nelas e muito menos andar do lado. Meus amados irmãos, tocar era um crime. Né? Até mesmo os objetos que essas pessoas tocavam, objetos diários que essas pessoas tocavam, né? Elas perdiam valor, não podiam ser usados enquanto não fossem purificados. Né? Em Levítico, no capítulo 15, né, o Senhor fala a Moisés e a Arão sobre a impureza do homem e da mulher. Quais eram os motivos, quais eram as condições nas quais um homem ou uma mulher podia ser considerado impuro. Então, a pessoa impura deveria ser excluída do convívio social até que se purificasse do seu fluxo. Por exemplo, essa mulher não podia, em hipótese nenhuma, estar no meio da população e muito menos tocar no mestre. Muito menos tocar no mestre, porque era uma mulher impura. E se o fluxo fosse contínuo, como era o desta mulher, né? Então ela devia permanecer, né? Ela permanecia, na verdade, num estado de impureza constante. Ela era impura e todos a consideravam impura, tanto que ela vai, de forma sorrateira e camuflada, dizer que se eu tão somente se empurrando daqui e dali, acho que não vão dar conta que eu lhe toquei. Então, eu tenho fé, eu acredito que se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Então, a situação, meus amados irmãos e irmãs, da mulher do fluxo de sangue era uma situação de impureza permanente, né? Pois durava 12 anos que aquela mulher padecia com esta enfermidade. A enfermidade tinha a mesma idade da criança a quem Jesus, na verdade, estava indo curar. Não, amado, o 12 na Bíblia, na verdade, é considerado é um número de pureza, né? Mas aquela mulher padecia há 12 anos, aquela criança que estava à beira da morte, a quem Jesus, na verdade, foi e ressurgiu dentre os mortos, também tinha 12 anos. Né? Então, um dia vamos, quiçá, falar a respeito disso, estudar, para entendermos qual a ligação que tinha em termos de idade ou de número, pelo menos os 12 anos que padecia aquela mulher, os 12 anos que tinha aquela criança, né? E nesses 12 anos, mas o que chama a nossa atenção é que nesses 12 anos essa mulher viveu desenganada, ela não tinha mais solução, humanamente falando, ela estava só aguardando o dia da sua morte. Né? E nós entendemos quando nós temos alguém enfermo na nossa família, quando nós estamos enfermos e os médicos nos dizem já não tem o que fazer, nós entramos no fundo nos matam, acabam por nos matar quando te dizem, olha, já não há o que fazer. Tudo o que nós fizemos, tudo o que estava ao nosso alcance, nós usamos, mas não temos mais o que fazer para que, na verdade, possamos te curar ou te ajudar. Então, a Bíblia vai dizer que essa mulher gastou tudo o que tinha, mas cada vez que ela gastava, na verdade, piorava. Ao invés de curar, ela piorava. A situação da mulher era uma situação lamentável, porque nós pensamos na situação 12 anos com hemorragia, nós já acompanhamos mulher um único mês, 2 meses com hemorragia, as pessoas ficam simplesmente debilitadas. 12 anos, aquela mulher era uma mulher de fato debilitada, o seu estado de saúde era crônico, era debilitado, desencorajador e, na verdade, nós entendemos que era também empobrecedor, porque ninguém quer estar do lado de uma mulher que há mais de 12 anos vem vertendo sangue. Quem conhece, até mesmo 1 mês, 2 meses, se você ficar com fluxo, nem vamos longe, 3 dias, mesmo com toda a higiene possível, o cheiro de sangue é forte. Imagine alguém com 12 anos jorrando, né? Jorrando sangue do seu corpo. Né? De acordo com a lei, meus amados irmãos e irmãs, aquela mulher se encontrava, o termo certo era cerimonial, ela não podia estar em nenhum lugar onde estivessem os outros. Então, cerimonialmente, ela estava impura, né? Ela era impura.
tudo o que ela tentava fazer, na verdade, era limitado. Ela não podia fazer nada, não podia estar com os irmãos, não podia sequer ir aonde as outras mulheres pudessem estar, porque ela tinha que estar separada e afastada. Lucas, amados irmãos e irmãs, vai nos mostrar que Jesus, na verdade, Jesus vai dizer que ele não veio chamar os justos, não veio chamar os justos. Se o irmão, se a irmã se intitula justo, não é para ti, não é para mim, não é para nós que Jesus veio, mas ele diz que vim para pecadores, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, eu vim para curar os doentes, eu vim trazer esperança para os desesperançados. Jesus veio para aquele, não importa a enfermidade que você tenha, olhe para esse mestre, permita que ele sinta o teu toque, chore diante do Senhor, clame para esse Deus, ali onde os médicos não estão a conseguir, Deus é Deus do impossível, clame para esse Deus, porque Deus vem dizer, é a palavra dele que você vai usar e vai dizer, Senhor, tu és Deus de cura, tu disseste que não vieste, que tu disseste que vieste chamar o pecador ao arrependimento, eu sou pecadora, por isso clamo a ti, porque eu creio, eu tenho em ti a minha única esperança. É o Senhor, meus amados irmãos e irmãs, que é de fato a nossa esperança. Dizer às amadas e aos amados irmãos que o valor da mulher, daquela mulher do fluxo de sangue, não estava na transgressão que ela cometeu, mas, na verdade, o valor daquela mulher estava no exercício da fé e de esperança que ela teve em Jesus. Estava no exercício de fé e de esperança que ela teve em Jesus. Ela acreditou que aquele homem podia, era a solução para o problema que ela estava vivendo. E eu creio, minha irmã, que Jesus é a solução para o problema que nós vivemos. Não importa qual seja o problema que você esteja vivendo, não importa qual seja a dificuldade que eu tenha. A verdade é que a solução para a minha dificuldade, para o meu problema, para o teu problema, para as nossas dificuldades, meus amados e amadas irmãs, é Jesus. Mesmo quando tudo apontava para ela no sentido negativo, para aquela mulher se mostrava tudo praticamente escuro, né? Negativo, sem solução nenhuma, não via, não tinha luz nenhuma, era tudo branco, não tinha esperança nenhuma. Aquela mulher a mulher olha para Jesus e ela percebe que nesse, eu sei que se eu tocar, ela não diz que talvez eu vou ficar curada. Não, ela vai com fé e diz que se eu tocar tão somente na orla da veste do mestre, eu de certeza que ficarei curada. Ela não olha para o que estava posto para ela, não olhou para as dificuldades, não olhou que podia ser enxotada do lugar onde estava, podia ser escorraçada dali onde estava, não olhou para essas dificuldades. Ela disse, eu vou fazer o esforço, vou chegar até ele, vou tocá-lo e de certeza que eu ficarei curada. Ela olha para Jesus e crê em Jesus, na verdade, como sendo a única esperança. Ela crê, meus amados irmãos e irmãs, em Jesus como sendo a única esperança. O seu processo, na verdade, eu diria o processo de fé dessa mulher, né, culmina na pessoa de Jesus. Ela nos dá, eu tenho fé no João, no Antônio, na pastora Beatriz, no pastor João, na missionária Naya. Não, ela diz ter fé em Jesus, ela crê que só Jesus, na verdade, podia curar. Nenhum dos discípulos ali, ela olhou, ela disse, não vou tocar na veste do discípulo, não. Ela disse, vou tocar na veste do mestre. E quando eu tocar, então a fé dela culmina naquele que de fato podia fazer alguma coisa por ela. Não é o pastor Y, não é o pastor X, não é a pastora Joana, não é a pastora Beatriz, não é a pastora nenhuma. É Jesus que deve e tem de ser a nossa esperança, a nossa esperança de fé, a nossa fé tem que estar pautada nesse que é o mestre. Essa mulher não ignorou o que estava posto para ela, conforme dizia, e com fé se dirigiu àquele que podia, né? Com fé, ela resolveu tocar naquele que, de fato, podia sair. Ela nem pensou sequer na possibilidade de tocar no mestre. Ela só disse, eu se tocar na orla da sua veste. Ela se tocar na orla da veste daquele homem que ali está, de certeza ficarei boa. Mas hoje, falando, meus amados irmãos, às vezes nós... não, o sangue de Jesus tem poder, não. A orla da veste de Jesus tem poder. Quem tem poder é Jesus Cristo, meus amados e amadas irmãs. E tudo o que ele toca, na verdade, ele purifica. Como aquela mulher tocou na orla da sua veste, a roupa que o mestre tinha não
nada. A virtude não saiu da roupa do mestre. A virtude saiu do mestre. E ele diz, eu senti que de mim saiu virtude. Então, quem tem o poder para sarar a tua enfermidade, para sarar, para curar, para melhorar o teu relacionamento, para melhorar, seja lá o que você tiver enfrentado, é o Senhor Jesus. Tudo o que ele toca é purificado. Não há enfermidade que seja impossível ao Senhor dos impossíveis resolver. Não há enfermidade. Na mulher do fluxo de sangue, meus irmãos e minhas irmãs, se percebe Jesus como sendo o alívio para os cansados e oprimidos. Aquela mulher estava cansada, aquela mulher se sentia oprimida. E Jesus, o nosso bom pastor, ele veio para nos aliviar. Ele veio, na verdade, convidar, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos. O que ele vai fazer? Vos aliviarei. É Jesus que chama, minha irmã está cansada, se sente oprimida, clame ao Pai. Clame ao Pai. Não clame a Beatriz, não confie na Beatriz, confie no Mestre, aquele que te chamou para essa maravilhosa obra. Sem fé, a Bíblia vai dizer que é impossível agradar a Deus. Sem fé, minha irmã e meu irmão, é impossível agradar a Deus. Quem tem fé vence o medo e tudo o mais que tenta impedir esse homem, essa mulher de chegar a Deus. Tudo o mais que te tenta impedir de chegar a Deus, meu irmão e minha irmã, esse que tem fé, na verdade, vence todo esse medo. Esse que tem fé está sempre disposto a transformar a vida daqueles que, na verdade, se entregam ao Senhor, a transformar, a ajudar, na verdade, para que se cheguem ao Mestre, tal como nós nos chegamos. Nos chegamos e todos os dias vamos aprendendo a respeito desse Mestre. Quando a mulher tomou a decisão de tocar a orla do manto de Jesus, ela teve fé, ela teve certeza de que seria curada pelo Mestre. Então, confie tão somente em Jesus. Nós devemos andar com fé e por fé. Não para que, na verdade, não para que sejamos vistos. Olha, não, a Beatriz é a mulher que ora. Não, a Beatriz é a mulher que prega. Prega brincadeira nenhuma. Se o Senhor não usar essa palavra para impactar os nossos corações, de nada serve o que nós estamos fazendo aqui, minhas amadas irmãs. É no Senhor que nós devemos confiar constantemente. É o Senhor que faz e é nele que deve ser depositado a nossa confiança. Os nossos problemas devem nos aproximar de Deus e aumentar em nós a nossa fé, aumentar a fé que nós temos em Deus e não nos afastar de Deus. Nós percebemos muitas irmãs e irmãos que por causa dos problemas, não tem um problema no serviço, onde é que está Deus? Deus não está vendo o que está a me fazer. Meu irmão, confie no Senhor, Ele peleja por ti, Ele é aquele que intercede por ti, Ele é aquele que está ali naquele lugar. Ainda que você não perceba, o Senhor não te abandonou, você não está sozinho nessa peleja. Toque o coração do Mestre como tocou aquela mulher, com atitude e com fé. Toque o coração do Mestre, apresente, chore, clame, entregue o teu coração ao Senhor. Jesus parou a multidão por causa de uma mulher. E esta mulher chama a atenção do Mestre, chama a atenção de Jesus pela fé que ela tinha. Ela tinha fé própria, ela estava, eu confio no meu pastor, confio no meu irmão guia leigo, não confio no meu presidente de finanças. Não é o presidente de finanças, se Deus não for com ele, meu irmão e minha irmã, nada do que você esteja fazendo faz sentido, porque o foco, né, o centro da nossa vida deve ser Cristo Jesus. Então a tua fé deve ser própria naquele que te chamou para a seara. É o Senhor que te chamou, é nele que você deve depositar a tua confiança. Tire forças, minha irmã e meu irmão, na fraqueza e volte para o Pai. Busque-o. Ele não desistiu de você. Clame pelo teu milagre. Clame, chore. Às vezes falar de clame pelo teu milagre, como ultimamente eu vejo o povo falando muito a respeito, não, eu vou buscar o meu milagre. Não é nesse sentido, clamar pelo teu milagre que eu falo, é no sentido de você estar diante de Deus, se aproximar de Deus e permitir que Deus se sinta tocado por aquilo que você tem feito. E você tem feito, na verdade, no sentido de agradá-lo, no sentido de estar na presença dele, no sentido de fazer a vontade. Então, é com fé, tal como tocou o coração de Jesus, aquela mulher. Então, permita que aquilo que você vivencia, de fato, na presença do Senhor, permita que o coração do Senhor seja tocado pelo que você tem feito. Aquela mulher não olhou para as dificuldades, colocou em Jesus toda a sua esperança. Ela colocou em Jesus toda a sua esperança.
O que eu te pediria hoje, meu irmão e minha irmã, é que acredite de forma inexplicável. Ainda que os homens digam, não consigo entender por que você tem tanta fé, por que você acredita desse jeito. Eu te digo, acredite de forma inexplicável. Muitos apertavam, empurravam Jesus, mas poucos, na verdade, tocavam com fé em Jesus. Toque com fé em Jesus. Toque com fé em Jesus. Aqueles que tocam o mestre pela fé são totalmente curados. E nós percebemos que a cura daquela mulher foi uma cura imediata. Não demorar, não. Nós vamos orar, minhas irmãs e meus irmãos, e daqui a pouquinho nós entendemos. Olha, Deus falou comigo, a irmã mesmo vai ser curada, continue só a clamar. Não, não era desse jeito. Aquela mulher tocou e logo foi sarada. É com fé que ela tocou no mestre. Então, é com fé que nós devemos tocar no mestre. Sejam quais forem os problemas, minha irmã, pare de lamentar. No silêncio, clame ao teu mestre, clame ao teu Senhor. Devemos acreditar sem temer. Ainda que as pessoas nos chamem de loucos, acreditemos sem temer, porque o nosso Deus não nos abandonou. Tal como não abandonou aquela filha que se achava perdida, nós não fomos abandonados pelo Senhor. Ele é conosco, Ele caminha conosco, Ele está nos dando a oportunidade constante de estarmos diante da sua presença e fazermos verdadeiramente aquela que é a sua vontade. Acredite, meu irmão e minha irmã, não tema, creia simplesmente nesse que é o nosso bom pastor. Que Deus, o nosso Deus, nos possa abençoar. Amém.